Eu sou a oficineira Joana. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse tipo de sapatinho em lã. Nós precisamos de um tear. Ele pode acima de 25 pregos. Por favor, anotem que é o passo a passo das ferramentas. As ferramentas, uma tesoura, né, que é sempre importante. E o esquema que eu vou trabalhar vai ser o ponto pérola, que é para começar um trabalho no tear de prego sem franja. E o esquema do ponto de barra, que é o mesmo da touca, que vocês podem procurar ver o vídeo para aprender. Então vamos ver como que fazer. Importante, né? Precisa de um novelo de lã. Um novelo de lã, na cor que vocês preferirem, né? Na cor que for escolhida. Eu deixo mais ou menos, olha, 2 vezes o tamanho do tear, um fio, para dar o nozinho, porque esse fio ele vai servir para costurar a sola do sapato, depois que terminar de tecer. Então eu fiz um nozinho e eu vou colocar, não vou usar o primeiro prego, vou começar no segundo e vou usar 21 pregos. O ponto de barra, lembrando que ele pede um número ímpar, por isso eu vou pôr os 21. E vou fazer então o esquema do ponto pérola primeiro, que é o para tecer sem a franja. Esse meu tear, ele tem... Isso aqui é comum de acontecer, viu, pessoal? Principalmente quem está iniciando aí, não se apavore, que a lã, ela escapa realmente. Então, vamos contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 21. Com a agulha de crochê, nós vamos fazer a contenção dos pontos. Então, a agulha de crochê, ela segura no cabinho dela e ela vem por baixo dos fios. 2 fios. Eu vou puxar e... Pessoal, a correntinha de crochê que é feita aqui, ela tem que ser grande, folgada, para que eu possa trabalhar com com o espaçamento do prego de 1 centímetro. A abertura do tear é de 3,5 centímetros. Então, por favor, vão marcando. Eu também, assim, no começo, tenho um pouco de dificuldade e depois ele vai deslanchando. Chegamos no final. Aqui tenho um fio apenas, faz normalmente, faz mais uma, que ela vem no primeiro prego, já como a primeira laçada. Abaixo os pontos, e agora eu vou aplicar o ponto de barra que eu escolhi para fazer, segundo o esquema. Vejam lá, ó, ele sai do primeiro prego, vai para o terceiro. E vai pulando um até o final e depois ele volta.
Então, vamos lá. Eu vou sair do primeiro, vou pro terceiro. Deixei 2 ali. Agora, eu vou pulando 1, até chegar no final. Chegando no final, observem que eu tenho 2 pregos sem nada aqui. Então, ele volta colocando os fios nos pregos que não tem. Esse ponto, ele fica muito bonito também para fazer meia, para fazer várias coisas, pessoal, golas. E depois, eu uso muito o palito, que eu me acostumei, aí vou puxando de baixo para cima. Eu costumo ir segurando assim com a outra mão. São costumes que nós adquirimos, mas ajuda bastante a fazer com que os pontos não voltem. Terminado. Eu vou fazer a parte de baixo agora. Eu não conto a carreira inicial como primeira. Eu vou contar essa que eu estou fazendo agora como a primeira carreira, e nós vamos fazer 7 carreiras e depois passamos para a segunda etapa. Eu vou fazer mais uma carreira para demonstração e depois eu vou adiantar o trabalho para a gente poder fazer a segunda. Então, olha, o fio ele parou no último prego do lado de cima e ele vem agora nesse primeiro aqui de baixo, pulando 2 de início e depois pulando apenas 1. Vocês poderão achar esse esquema na internet com outro nome e não o de barra. Eu estou passando para vocês dessa forma que eu aprendi. E agora eu volto colocando o fio em todos os pregos. Pessoal, o sapatinho, ele é comercializável. Vocês podem comercializar. Tem muitas pessoas que usam, que procuram pessoas, né, que saibam. Vocês podem desenvolver também a touca para a criança, entre 27 pregos a 30. Façam a experiência, verifiquem se o tamanho é adequado, que depende muito da lã que a pessoa usa e também da abertura do tear que a pessoa tem. É uma variação para o recém-nascido, de 27 a 30, a 31 no ponto de barra. Sempre um número ímpar. Eu vou fazer uma pausa e confeccionar o total de 7 carreiras. Essa é a segunda que eu estou fazendo. E a hora que eu terminar, aí eu vou mostrar para vocês a segunda etapa do trabalho. Vou dar uma puxadinha aqui, olha, pessoal, com o palito mesmo, só para ajustar o ponto no tear. Aí deu uma ajustadinha e eu vou prosseguindo.
Voltando ao sapatinho, a confecção dele, então eu avancei, eu fiz as 7 carreiras, é em torno de 6 centímetros. Agora, nós vamos reduzir isso que eu desejo que vocês marquem, pessoal. Nós vamos reduzir 8 pregos. Então, olha, 2, 4, 6, 8. Eu tinha um elástico aqui, o meu gato brincou, arrebentou o elástico, perdi para medir. Como que eu vou reduzir? Diferente de outros que eu mostrei, olha, eu vou tirar o ponto do lado de cima e passar para o lado de baixo. Tome muito cuidado para não perder nenhum ponto nesse momento. E para não perder, porque já tem um aqui querendo fugir, ó, nós vamos então trabalhar esse ponto normalmente. Tirar o de baixo e passar para cima. Vamos retornar ele aqui. Isso também é comum, pessoal, ele escapa mesmo. Então, nós vamos tecendo, eu vou passando e vamos tecendo. É uma forma diferente de outro modelinho que eu já fiz, né? E as pessoas também fazem, que é com a agulha de crochê. Desculpa aí se eu estou tampando aqui, se vocês não tiverem fazendo uma visualização muito boa. Mas eu farei outros trabalhos nesse sentido e ficará mais fácil para vocês. Deixa eu conferir para ver se já foram os 8 pontos. Dois, 4, 6, 7. Tem 8 pontos. Eu vou usar a agulha de crochê agora. A agulha de crochê, vai tirando do prego e vai passando um por dentro do outro. E eu vou usar a mão aqui para auxiliar, pessoal. Cuidado, vocês devem ter percebido que, ó, aqui também já saiu. Terminando, eu vou fazer ele junto com esse aqui, olha, que tá, e ele permanece aqui. Então, aqui eu já reduzi 8 e eu vou continuar com 13 pregos, fazendo o mesmo esquema que eu vim até agora, fazendo, olha, o ponto de barra, e eu vou tecer mais 7 carreiras. Voltando, eu fiz as 7 carreiras, que é o cano da botinha, do sapatinho, e esse aqui é o peito. Então, nós vamos voltar agora para fazer o encerramento. O encerramento, eu vou usar o mesmo que eu usei para finalizar os 8 pontos, arrematar. Então, essa é uma técnica também de arrematar os pontos, de diminuir. E é assim mesmo, pessoal. Tem que tomar cuidado para eles não fugirem. E a gente vai fazendo até chegar no último. Eu vou dar uma paradinha, né? Que eu já... Voltando então, pessoal, já finalizando, então eu passei os pontos de um prego para o outro, como no pedacinho lá dos 8 que nós arrematamos. E agora eu fiz, ele fica assim, uma linha de correntinha de crochê.
Nesse momento, eu vou cortar um pedaço do fio e corto um pedaço de fio generoso para fazer a costura. O fio ele passa pelo último ponto, eu passo 2 vezes, puxo, olha, ficou um nozinho. Então aqui é o nozinho de acabamento. Está aqui o nosso sapatinho, esperando a montagem dele agora. Nesse momento eu vou usar essa agulha de fundo largo, muito útil. Por isso que eu deixo o fio aqui, ó, um fio generoso, como eu digo, né? E agora eu vou juntar. Pego as pontas e vou costurar. Nessa costura, nesse primeiro ponto, eu vou fazer como se eu estivesse arrematando. Que aí ele fica um ponto bem fechado, como se eu estivesse arrematando. E vou costurar essa lateral, passando a agulha por entre os pontos, de um lado ao outro. Esse primeiro eu vou voltar também aqui em cima, para ele ficar bem fechadinho. Que essa é a parte do cano, do sapatinho, é onde a gente faz a pressão para vestir, né, para calçar na criança. Eu venho até esse cantinho. Nesse cantinho, aí eu peguei muito embaixo aqui. Aqui também, olha, eu vou voltar esse ponto, que é uma parte também que a gente força bastante o sapatinho, e ele pode abrir. Voltei e vou fazer um arremate aqui também, como se eu estivesse finalizando a costura, mas eu não vou finalizar, que eu ainda tenho a parte do peito. Ó, puxei, eu tenho essa parte. Aqui eu vou franzir, para ele ficar franzidinho e formar o peito. Então eu vou passando a agulha, olha, por entre os pontos. E quando chega aqui, olha, nós vamos franzir. Nesse franzido eu seguro bem firme e vou fazer um ponto de arremate também. E agora ele vem, que ele tá costuradinho, ele tá franzido, arrematado, eu junto no cantinho. E vou costurar até aqui embaixo. Tomem cuidado, que ele tem que ficar juntinho, para não dar problema. Novamente, agora eu vou pegar aqui entre os pontos. Essa parte, ela é um pouquinho, tem um pouco de dificuldade aqui. Mas nada que acalma, ó. Vai medindo, pessoal, que ele não pode ficar maior. Cheguei aqui no cantinho. Terminou aqui. Veja que a costura, ela é lateral. Agora eu vou costurar aqui embaixo. Eu tenho esse fio, que nós deixamos desde o início. Eu vou dar um nozinho nele aqui, ó. Dei um nozinho.
Esse fio que tá na agulha, eu vou costurar o cantinho até a ponta. Então, vou costurando aqui. Pessoal, eu acabei aqui a costura, porque é o mesmo processo. Agora nós vamos virar ele. Ajeita bem, né, a pontinha dele aqui, ó. Tem bem o pezinho. E tá aqui o sapatinho. O pompom, vocês deem uma olhada no meu vídeo da touca e da bota. A única coisa aqui que eu enrolo o fio de linha em apenas 2 dedos. Eu enrolo o fio de linha em apenas 2 dedos. Eu tô passando, olha, com a agulha de um lado ao outro. Dos fios que eu amarrei o pompom. Agora eu vou passar esse pelo lado contrário. Ele vai, então, desse lado aqui. Então, ele veio, ó, já se posicionou. E eu amarro. Tentem não amarrar os fios do pompom junto, mas sempre um ou outro fio a gente acaba amarrando junto. 2 nozinhos para garantir, e daí é só esticar e tá pronto o sapatinho. E depois vamos fazer o parzinho dele. Ele ficou um pouquinho mais largo que esses outros, mas depende também muito da lã, da abertura que a gente dá no tear também. Boa sorte aí, pessoal. Curtam o canal, podem deixar o ok, comentários também de vocês, né, a respeito, se vocês gostaram desse modelinho. Boa sorte na confecção.